Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não se enganem, não fiquem confusos. É só um repeteco de segunda-feira, pois na segunda alguém me trollou. Minha energia ficou tão estável que eu caí pelo menos umas 4 vezes. Lucas tentou me levantar, mas não foi possível. A distância de Santos para Belém influenciou demais na incapacidade dele de me segurar. E eu me estatelei todinho no chão por umas 4 ou 5 vezes. Lá está o Raga todo estatelado. Mas aqui estamos nós, no Giro da Semana, para falar mais de alguma novidade que o Lucas sempre fica lá arquitetando, ele fica lá loucubrando, ele fica stalkeando a galera para ver se traz alguém para cá, para ver o que acontece. E aí sobrou pra coitada da Tati. Coitada da Tati. Foi enganada. Tati, menina, olha só com quem tu anda, com quem tu te mete. É isso. Para você que está aí nos escutando, boa noite. Agora, se você for nos assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão sentando, vão encontrando um local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que você se junte a mim agora e faça algo tardio, mas não menos carinhoso. Parabéns pra você nessa Essa data data querida. querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Lucas! Lucas, o show é seu. Vidas. Esse é o lado bom de você fazer 2 aniversários no ano. De você pegar uma data que de repente ela muda a cada ano, né? E tá com pessoas queridas aqui. Infelizmente a gente tá distante, mas a gente se encontra. Esse é o lado bom também ao mesmo tempo. E o Sensei tá falando comigo, peguei. Enquanto ele tá falando com você, deixa eu compartilhar aqui a tela. Tivemos atualização de segunda-feira pra cá. Uma tal de Tati viu a sua campanha superar a marca dos R$ 3.000 de arrecadação. Com certeza. Olha só, Tati, Olha tu tá ficando rica! só. Tu já pode ficar milionária com RPG, Tati. Não Sempre tinha tem live. ideia. Olha, rica de felicidade, rica de orgulho, rica de amor. Agora de dinheiro é outra história, né, Tati? É, é, é. Mas, assim, já é um bálsamo que eu, pelo tema difícil que é, né? Quando abriu a campanha, é, eu acho que não vai passar. Tem aí, quando passou em menos de 18 horas, deu. É, agora vamos dobrar a meta. Boa. Imagina, Tati, que quando tu viste, um pouco depois de 8 horas, bater a meta, tu deve ter feito que nem a Ivete Sangalo. Tu começou, arerê, um hobby com você. Não foi? Meus parabéns, Tati. Poxa, isso aqui eu acompanhei paralelamente às atividades em torno do rádio e vi que foi um trabalho belo da sua parte, um trabalho incrível do oh meu Deus, fugiu o nome dele, lembra o do de quem ajudou a Tati? Qual foi o nome? Peregrino. O Peregrino Isso, e o Túlio, que é calma. na parte da medicina. Tá. Isso. O Peregrino, um trabalho incrível fazendo a orientação e o sensei editorando tudo. Cara, olha Com só, certeza. esse valor que vocês estão vendo aí é só
um reconhecimento de um trabalho incrível. E a gente, eu e o Lucas, mas o Lucas com certeza está tendo a honra de poder estar aqui acolhendo esse momento da gente ajudar a promover rádio. E vocês terem a oportunidade de conhecer esse projeto, não é, Lucas? Sim, sim, com certeza. Quando a Tati ela veio falar, ela vem aqui antes e até mesmo logo no início ela começou a falar do rádio, eu falei o quanto necessário era esse jogo, o quanto ele era preciso e o quanto ele era incrível para a gente poder levar ele para tudo que é lugar, principalmente para hospitais e mostrar, olha, você pode se divertir, você pode muito bem ensinar e aprender bastante, né? Que há oportunidades para você conseguir superar, né? E acho que a melhor pessoa a poder falar sobre isso, do rádio em si, é a própria autora, né? Então, Tati, fala pra gente um pouquinho sobre o rádio. Oi, galera, Barberato na área, como o senhor Markov gosta que eu fale, né? Bem, eu estou aqui para falar desse presente para mim, né? Eu estava lá em São Paulo, muitas das pessoas já conhecem a história, mas para quem não conhece a história por trás de rádio RPG, eu estava em São Paulo, ah, nos primeiros dias de rádio e quimioterapia do meu irmão, em 2024, eu acho. Foi 2024, sim. E aí, além de eu estar acompanhando ele e ter visto, aprendido um monte de coisas, não exatamente com ele, mas a primeira delas, como muitas pessoas já sabem, foi com um garoto, né, 17 anos, que assim que a gente estava entrando no hospital, né, ele estava saindo, né, cheio, a família com ele, cheio de balões, né? O que houve? Festa de aniversário. Aí a mulher da saída, né? Que ele é da recepção, não, ele está saindo. Ele está em remissão há 5 anos. Ele, né, está tecnicamente curado. Eu falei, isso pode acontecer com meu irmão? Ela, é bem possível. A gente ainda não sabia o grau de dificuldades que ele ia ter que enfrentar, né? Mas a gente, logo no início, vê esse garoto saindo curado, um garoto forte, tá? Não estava andando apoiado, não estava sozinho. Acho que estava mãe, pai, não sei se tinha uma namoradinha, acho eu que tinha, né? E aí, né? A outra foi depois da operação do meu irmão, né? Que ele operou, ele teve câncer no cérebro
Então, ele foi para a primeira cirurgia, tirou o câncer, coisa e tal, né? E aí, 15 dias depois, ele, vamos para a minha casa de campo? Eu falei, é, tá, vamos. Já que eles se amarravam lá, né? Não, vamos, vamos. Aí, você quer ir comer no restaurante? A gente já estava na casa de campo, né? E é tudo ladeira lá em Biúna. Quem viveu em Biúna ou esteve, sabe que é tudo ladeira. Então, ah, ai, quero como? É um tipo um restaurante. Não sei se é aqui ou alguma coisa na frente da casa dele. Aí tá. Ele. Falou, eu falei, vai na frente no carro com a Cris, que é com a mulher dele, que eu e a mamãe vamos tentando enfrentar essa ladeira aqui. Né? Ele, não, você vai no quadriciclo comigo. Não é você me põe lá, então sim, tá. Aí quando a gente estava em pé para eu ser posta no quadriciclo, né? O, o Xande falou, mãe, sai daí que você não vai ter força. Aí eu, oi, como assim? Você está recém-operado. O que eu falei isso, ele me pegou pela barriga, me levantou e me botou no negócio, né? E a gente foi ao restaurante. Ele, mãe, você mostrou, depois de almoçar, mãe, você mostrou as cerejeiras do final da rua para Tata? Eu, não, eu vou andando com ela. Andando o quê? Pode ser comigo. Aí eu, de novo, dessa vez o Manche, um dos vilõezinhos da Paradete, né? É teu. Eu, tá, vamos devagar. Ele, pode, vamos devagar que eu estou operado. É isso. Né? Tá, fomos, voltamos, estacionamos o quadriciclo, minha mãe em pânico lá embaixo, né? Porque ela não queria ver, né? Não é por mim, não. Se eu caísse, ia me ralar toda, mas não estava com uma cirurgia recém-feita, né? Não tinha nada. Não, ia ser só ralado, né? Ela estava nervosa por ele, né? E aí, né? É isso, né? Essas grandes lições que eu recebi. E aí, eu estava lá escrevendo, né? Depois, João, volta, eu fui escrever. Aí eu pensei em
em tudo que tinha acontecido, isso merece um jogo. E rádio surgiu. É isso. Beleza. Bem, então a gente vai estar aqui fazendo perguntas. A algum momento vai pular de paraquedas aqui o Sensei, ele ainda está chegando em casa porque ele esqueceu, né? Mas a gente já está acostumado com essa parte dos esquecimentos, né? Então, tá contigo. Beleza. E, Tati, uma das coisas que eu fiquei curioso sobre a composição de personagem de rádio é como é o processo de criação dele. O que você recomenda para quem for criar um personagem levar em consideração ao desenvolver esse personagem? Bem, a área que você quer trabalhar, não só a área do poder, mas a sua característica de base. Assim, temos atleta acalentador, ou seja, o cara tem super força, mas tem inteligência emocional para dar um apoio emocional a alguém. Raiva, sabedoria. O cara tem algum conhecimento, mas solta raio, né? É isso, né? Então tem que ir bem atento a não só o poder, mas a característica de base, Muito bom. né? Lucas. Bem, hoje eu tava assistindo uma série. Eu tava terminando de assistir uma série chamado The Boroughs, que são senhores dentro de uma cidade asilo, né? Que eles estão tentando investigar os mistérios que há envolvidos nessa cidade. E um deles, ele está enfrentando um câncer, né? E ele descobriu uma possível cura, né? Nisso. E, e aí ficava aquele impasse, né? Se corriam atrás para tentar solucionar e salvar as pessoas, ou então acabava com o sofrimento de uma delas, porque isso envolvia, né? Porque era justamente esse ser que curava as pessoas, né? Só que também ficava as dores vinham para ele, para o ser. E então ficava aquele dilema moral. Ao mesmo tempo, recentemente eu tinha contado na outra live que eu li um livro chamado Caixas de Silêncios da Marcela Rossetti. Inclusive o livro físico tem pela Pitaia, mas quem quiser pegar o online, o e-book, ou pegar até mesmo audiolivro, e tem uma novidade em cima disso, mas eu não posso falar ainda por enquanto. Eu vou esperar a liberação da Marcela para poder falar. Mas quem quiser consegue ouvir o Caixas de Silêncios, consegue ler online, gratuito, né? E nesse livro tinha uma garota que ela estava enfrentando as dificuldades que a mãe dela estava com câncer terminal e estava nas últimas. E tinha dois amigos dela que tinham sofrido abuso. E aí ela estava tentando ajudar ele, só que nesse meio inteirinho a mãe dela estava morrendo. E no meio do livro a mãe dela faleceu. Quando a mãe dela faleceu, eu estava conversando com a Marcela.
E eu chorei, eu comecei a chorar. Eu entrei. Eu entrei numa crise de ansiedade tremenda no meu trabalho. Porque recentemente meu pai faleceu de câncer, de leucemia. Né? Então eu sei a dificuldade que tem. Ela até pediu desculpa, ela falou, Lucas, eu devia ter te avisado. Eu falei, não tem problema, você não sabia. E outra, mesmo se você me avisasse, não importasse o modo, eu ia ficar mal do mesmo jeito, mas tem um momento que vira saudade, né? Tem um momento que apaga a dor e vira saudade, né? Vira as lembranças que nos remediam. E o rádio ele tem bastante disso, né? Como você está enfrentando o câncer e não importa, quanto mais poder você tem, mais longo é o processo. Eu queria que a Tati explicasse desse processo para o pessoal. Tati, tu pode explicar para o pessoal? Assim, esse o processo do rádio é um pouco mais punk, que eu já boto a galera já num estágio bem ruim do câncer, que um tratamento experimental não é feito quando a galera está bem, né? Ele tem que estar assim, é a última esperança do cara, né? Então, nas suas últimas esperanças já, você encontra esse tratamento e faz. E como consequência, né, vem os poderes. Mas, como você sabe, a vida não pede passagem, ela está aí, ela continua, né? E você, com câncer, sem câncer, com tratamento, é, com ou não, você tem que continuar, né? Porque um diagnóstico não, é, não significa muita coisa, né? Porque você, apesar, sim, você pode estar muito mal, mas se você ficar esperando pela morte, ela vem, você não vai ter feito nada, né? O negócio é você agir. Tá, se você ficar, eu vou morrer, morrer vamos todos, né? A única diferença é que eles sabem mais ou menos quando vai acontecer, né? E mais ou menos porque são surpreendidos também. Meu irmão foi surpreendido. Teve uma grata surpresa. O médico dele falou 1 ano de vida, ele viveu 2 anos e meio com o câncer, sendo que 2 anos desse é extremamente funcional, né? Funcional, tipo, decidindo tudo da vida dele, viajando, fazendo o que ele mais gostava, assim, né? Ficando com a gata dele. Então, não. Por isso que eu digo, um diagnóstico não significa muita coisa,
né? Então, é isso. Se é que eu entendi o que você perguntou direito, para mim é isso. Não, mas era mais isso daí mesmo, sim, Tati. Você respondeu bem, sim. Raga, tá contigo. Vamos lá. Tati, curiosidade. Como é que funciona a mecânica básica de rádio? Como é composto as rolagens para as ações desejadas pelos jogadores para os seus personagens? Ah, você quer saber das pegadinhas? Tudo bem. Não, não é Não, pegadinha, é só rolagem básica. Por exemplo, eu quero saltar um raio. Como é que eu tenho que fazer a rolagem? é, é aí que é a pegadinha. Ah, tá. Quando você usa a sua característica base sem o seu poder, você vai rolar 2d6 e somar o teu atributo, né? Que foi usado. Exemplo, eu quero investigar alguma coisa. Vai somar o atributo, né, mente, né? Mas quando você quer soltar poderzinho, você fala assim, olha, eu vou querer soltar poderzinho. Faz a mesma coisa, né? Com a característica base do seu poder, ou seja, super força. Vai usar, obviamente, o atributo força, só que tem um nível de poder, né? E aí você doa a sua vida, né? Pontinhos de vida. Entendi a pegadinha agora. Você entendeu? Entendi perfeitamente. É aí que é o ruim, né? Porque aí, sendo que se você na característica, quando fizer um teste, um característica base, eu tirei 2. É, você sente uma chapa. Minha vida não está completa. E eu tirei 7 ou mais num teste qualquer, fiquei mais forte. Entendeu a pegadinha? Sim, senhora. É, Ficou bem legal. Gostei da proposta. Lucas, está contigo. É, foi bom tu ter falado isso, porque é que nem, por exemplo, aí tem um outro livro que eu li do Oscar Stefano, chamado Sangue, Metal e Ganância. É um livro excelente, a gente inclusive até entrevistou ele aqui no Giro da Semana. E o que acontece? São pessoas com poderes, né, que foram. Não posso falar exatamente o que foram, porque se eu acho que falar, acho que é um spoiler bem grande, né? Mas eles, para poder pegar, para eles trabalhando para o próprio governo em si, eu é, pra poder... acompanhei essa entrevista. Eu, Sim, é, e aí eles tinham uns objetos que eles usavam para poder soltar esses poderes deles, né? Só que esses objetos também os machucavam, né? E consumiam parte da vida deles ou uma parte importante deles. Eu mais ou menos eu vejo essa mecânica do poder, do seu poder, com o livro do Oscar.
vejo muito essa semelhança. Cara, agora você me deu uma ideia genial. Você me deu. O suplemento ganhou uma adição de Lucas Malk. Olha só! É, Não é uma audição de Lucas Malk, não, é de Oscar Stefano, tá? Porque foi o Oscar que fez isso. então, posso falar com ele? Ele não vai ficar chateado. Não, ele vai amar, porque eu tava contando pra ele, eu já tava falando pra ele antes. Eu falei pra ele que ia citar o livro dele, e ele amou essa ideia. Eu qualquer coisa eu passo teu contato pra ele, Eu o quero sim. Saren, porque eu vejo essa mecânica dos itens muito com a mecânica do dessa dos poderes, né? Seria tão legal se tivesse um item que então, não só consumisse, né? Mas fosse temporário. Tipo assim, você só vai ter aquilo, um plus naquele momento em si, né? É muito foda. Gostei demais. Quero o contato dele, sim. Tá, eu vou passar. Pode deixar que eu vou passar sim. E aí, é, eu queria. Uma coisa que eu fiquei em dúvida na parte do rádio, como a gente falou, governo, né? A gente falou. Ele tem equipes tipo NPCs rivais, ele tem coisas igual X-Men, Irmandade dos Mutantes. Ele tem assim, porque uma das metas que recém foi batida foi a parte de poderes compartilhados pela equipe. Ele já tem equipes pontas dentro do livro, ele já dá uma equipe ponta, ou ele dá situações de você poder formar equipes? Você, quando entra para rádio, entra. Rádio é o nome da equipe. Cada sigla dessa daí é a inicial de um participante. Tati, mas eu tô perguntando se há outras equipes. Ah, eu sei, os vilões. Então, vilão não é necessariamente um vilão que entra na cidade, pode até ter. É geralmente um laboratório, um, um grande roubo de num hostal, geralmente, ou o próprio governo querendo sacanear, né? Que eu não sei se vocês prestaram atenção, você quando entra para a equipe, o que que o Godofredo Safadão faz? Te dá uma kitnet no centro, né? Uma viatura velha, né? E camisa de campanha e santinho. Ou seja, o, os quem você vai enfrentar, na verdade, são os problemas da nossa bem brasileiros, né? Por isso que eu bato tanto nessa característica base, porque o cidadão comum também pode ser um herói. Não precisa salvar, sei lá, alguém de
Mas se você chamar atenção, chamar uma polícia, chamar, agir com honestidade, né? E algumas coisas mais, né? Você também, do jeito que o mundo tá, você acaba se tornando um herói, né? Também, né? Bem, Raga, tá contigo. Bom, vamos lá. Tati, vamos considerar que tu comentaste da agora das características de como a gente compôs um personagem. Mas vamos considerar que eu sou aqui o Lucas Malk. E eu tô muito afim de dar vazão à minha paixão eterna, que é representar um boto. Como é que eu construiria um personagem boto em rádio? Boto. É. Bem, rádio é para personagem humano, né? Humano, mas tem, tá vindo outra ideia. Perceba a pegadinha do Raga, Tati. Perceba a pegadinha do Raga. Não, deixa Porque assim, ela. Ela tá usando a imaginação pra dar vazão pra outra possibilidade de personagem. vai lá, Tati. Para, porque tem né? Talvez até possa, né? Quem sabe, no futuro, você me deu uma ótima ideia também. Boa. Porque é o seguinte, Tati, desculpa te cortar. Uma das inspirações que eu enxergo na pessoa do Lucas Malk é que se ele pudesse, ele se transformava num boto. Eu tenho certeza disso que ele faria isso. Então, imagina ele ser humano, personagem dentro de rádio, e ele quer desenvolver habilidades de um boto. O que tu recomendas? Bem, como boto, eu vejo muito pela lenda meio sedutor, eu vejo mais pelo lado da invisibilidade popstar. Porque é o seguinte, você é famoso, mas pode ter uma sedução né, muito alta, né? E, assim, ainda não tem para você aprender habilidades de animais, mas você entra invisível em qualquer lugar. Eu vejo mais por essa habilidade do Boto também, né? De sedução, né? É isso. Boa, gostei. Seria então um personagem social. Olha aí, Lucas. Ó, eu gostei, mas eu te falo que seria bom, seria interessante também você colocar a parte de a pessoa mudar para animal. Não, é sedução mesmo. Eu vou com a Tati. Calma, 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 calma. Porque assim, Calma, que eu gosto da ideia do é, tá Lucas. vendo? Porque assim, porque uma coisa que acontece bastante, vai, eu vou pegar um exemplo bem prático, One Piece, né? Tem o pessoal que tem os O poderes. Chopper. Hã? O Chopper. O Eu Chopper. chupo. O Chopper ele se transforma em várias formas dele. Ele é uma rena que ele se transforma em homem, né? Mas ele tem aquela forma animalesca que se transforma em um monstro. Ele tem aquela forma pompom, ele tem aquela forma karateca, ele tem a forma de corrida, que ele volta para a forma de alce dele.
Ele tem aquela forma fofinha de guaxinim, que ele Eu odeia. adoro ele, cara, adoro chope. Pô, ia ser muito da hora, Tati, de repente você colocar uma mini tabela de coisas de animais e tipos de coisa assim de. Forma rinoceronte é força. Forma de leopardo é velocidade. Forma de pássaro é carisma. E assim vai, entendeu? Dá essa possibilidade. Porque Eu, aí você teve uma fuga de um zoológico e é a pessoa que controla animais. Hoje eu tava vendo eu tava vendo um vídeo, tinha uma teoria pelo Miguel Locke, que o profundo do The Boys não é que os animais estavam contra ele. Ele tem o poder de manipulação dos animais. Então ele, por se sentir culpado das atrocidades que ele estava fazendo os animais atacarem ele próprio. E aquelas vozes que a gente via, era tudo da cabeça dele, né? E aí a pessoa acha que tá falando com o animal e na verdade ela tá manipulando o animal para atacar os outros. na verdade, tem um anti-herói. Ah, é, hum, hum, com esse feitio, só que o anti-herói não é jogável ainda, né? E Ainda. ainda, mas eu acho que tem que ser, né? Porque é muito bom você poder fazer coisa mais sombria. Quem anda meio torto, mas acerta, entendeu? É muito bom, sim. E eu acho que esse suplemento que o Luiz pediu vai ter mais páginas do que ele queria, mas eu vou conversar com o sensei. Caso ele não deixe, eu lanço no outra hora, porque essas ideias que vocês me deram, muito bacana, gostei muito. Não sei porque eu não pensei nisso. Faltou, faltou. E olha que eu sempre faço coisa com animal. Fiz a Vera em Tordesilhas de uma capara, o jogo de Nosferatu no Rio das Trevas. Porra, como é que eu não fui pensar nisso? Gostei da ideia. Eu já não. Tá contigo, Raga, ou tá comigo? Não, pode seguir agora, que eu já consumi minhas perguntas. Ah, tá. Bem, uma coisa que eu tinha de dúvida e a Tati já mais ou menos soltou, eu tava curioso com o suplemento que tem dito lá que vai ser em PDF. Então esses suplementos são de estas que tem do livro, é isso, Tati? É, aham, mas são de ideias que eu desenvolvi do, ah, como sempre, durante a entrevista, eu sempre desenvolvo coisa, né? Numa com Adam Bomb. Olha o furo que eu também dei, né? Eu pensei em toda
coisa do câncer. Aí Markov e o Adam viram. E alguém cadeirante? E você, como é que vai ser representado no seu livro? Adam Markov ainda não tem. Então, esse suplemento é mais voltada para ideias que eu desenvolvi lá e para um personagem baseado no meu irmão, né? E aí, os próximos amigos, com certeza, animal tem que ter alguém que eu quero fazer isso. Eu adoro eu me transformaria em rato, super, super. Aí, né? Porque é pequenininho, dá para se enfiar em qualquer lugar. E ó, adoro conseguir informação. Fofoca é comigo mesmo. E a aventura, eu tô lembrado que tava para ser feito Fast Play e aqui mesmo tá Fast Play em breve. Como tá o procedimento do Fast Play? O Ele já Fast tá por Play, aí, já... é, o Fast Play já está pronto. Ficou pronto na quarta-feira da semana que se iniciou o rádio. E, assim, para mim foi uma surpresa, um amor, porque eu estava lendo, eu não só jogo muito, como pego muito outras coisas RPG para ler também. E peguei Avatar, né? E a última aventura, né? A que acaba lá o desaparecimento da Rose. Aí eu, cara, eu adorei isso aqui. E, e eu fiz algo bastante inspirado no, no Avatar, né? Na aventura que eu li, não no jogo em si, óbvio, voltando para aquela coisa mais política que eu gosto, né? E com alguma influência do que eu estava lendo na hora, entendeu? E foi assim, eu comecei a ler a aventura, em uma hora o Fast Play saiu. E é a aula que eu vou mestrar na iniciativa. Que inclusive é esse final de semana, né? Ah, O iniciativa já começa amanhã. o sábado, narrar sábado. Ah, que show. Então já mais ou menos já o quanto uma coisa que a gente não falou ainda aqui, a gente falou na outra vez, né? E eu acho que é bom a gente citar aqui, né? Você na de segunda-feira, você falou que inclusive tem um médico junto com a equipe, né? Que é o Túlio. Tem sim o Túlio Carneiro,
né, que fez uma introdução para a gente saber o que é radioterapia. E aí, foi um texto pequenininho, ele mandou até um vídeo, né, explicando um pouco do trabalho dele também e um pouco da rádio em si, que é muito bonitinho o vídeo, porque o médico é um golfinho, é um boto. Eu, é um boto golfinho, não sei muito a diferença dos dois, mas é algo por aí, né? E eu achei muito maneiro o vídeo. Eu não botei no em nada porque é em inglês. Esse aqui é a merda. Esse aqui é o problema. Mas tem legenda. E é muito bacana, né? Explicando, explicando como também o tato, né? Para falar que a pessoa tem câncer. Então, é um vídeo muito bom, né? É isso. Tu falou o golfinho é água salgada. O boto é água doce. É basicamente essa é a diferença. Então não dá para saber que o médico é só uma cara, não é no mar, É, é, é é mais só uma cara fofinha. com a mesma família, mas é essa a diferença daí dos dois. Boto ele só tem em água doce e golfinho tem água salgada, mas é só isso. Bem, e aí uma coisa que eu queria dar ênfase, que eu gostei muito desse apoio, é o apoio em espiral, né? O caderno em espiral. O porquê que tem o porquê que ele é tão necessário, por que tem esse apoio do caderno em espiral, Tati? É o seguinte, galera, eu sei que não é assim, o que o colecionador quer, mas rádio, hum, e os da Universo Simulado geralmente não são para ficar numa estante. Por quê? Porque são você pode fazer na hora. Então, dá para você literalmente pegar, botar debaixo do braço e jogar com teus amigos. E por que em espiral? É um modo mais fácil de um deficiente, uma pessoa acamada, pegar e ler, né? Porque a página vira. E o livro normal, brochura, é bonitinho? É, mas só numa mesa a gente vai conseguir ler. Ou com alguém passando a página para gente. É, é autonomia, né? Eu mesmo eu quero o espiral, porque ele me facilita muito e me ajuda bastante, até mesmo para apresentar pessoas que têm atrofia ou que têm problemas justamente nas mãos, né? Eu posso deixar justamente com a pessoa, fica mais fácil para ela. Eu adoro torre e bandejas de dados justamente por causa disso também, né? Rádio não é para ficar só numa estante. Se a pessoa quiser, obviamente pode, mas não é
o aconselhável. Felizmente ainda não tem modo solo, mas quem sabe eu consigo adaptar. Não Você co- pensei, não pensei nele solo, mas dá vontade. Conversa com o pessoal do solo, conversa com o Tarcísio, conversa com o pessoal do solo é bem receptivo nisso. Eu vou conversar sim, porque isso não é para ficar o que eu bato na tecla. Não é para ficar uma estante parada. Rádio é aquele livro para você ficar levando e que vai ficar arranhado, rasgado, né? Anotado, né? Melhor essa abordagem, não sei o que. É isso que eu quero que as pessoas façam com o livro e não se acanhem. Podem chegar para a autora, por que você não fez isso? Fica tão melhor. Vamos lá que eu assim, quero aprender. Eu tenho 4 anos de RPG ainda, então eu quero aprender. Esse só foi o primeiro jogo, né? Eu espero que de muitos, né? E então nesse final de semana tu já vai estar no iniciativa no sábado, né? Narrando lá o rádio. Vou estar na iniciativa no sábado, né? Narrando e tentando falar com o sensei, ajudando. Gosto muito de esquema de stand também. Se deixar, eu vou lá, eu vendo minha mãe. Eu adoro esse esquema de stand, falar com os outros, né? E é isso, né? Tu vai conseguir, tu talvez vai tentar ou consegue vir no DOF? Olha, eu tenho. Se a mágica financeira acontecer, né? Porque se uma mágica financeira acontecer, eu vou poder ir sim, mas inicialmente ainda não. Estou lutando aqui. Minha mãe contra o Santander. É. Tá. Eu espero muito que você consiga ter essa vitória aí, tanto você e tua mãe, porque tanto eu e o Raga a gente quer poder te avassalar no DOF. Ai, eu queria muito, e eu queria. Eu tenho certeza absoluta que o Raga também quer isso, não quer, Raga? Ai, gente, eu vou ver como é que vai ficar. Mas eu quero ir sim. Bem, a gente ainda tem tempo. Como o Sensei ele não pôde aparecer, ele não conseguiu aparecer até então, já é 9 horas. Raga, a gente pode ir pro momento da rádio, porque minhas perguntas a gente. Beleza. Bom, rádio é quando os meninos indicam canções que tem a ver com o tema de hoje. E o tema de hoje é rádio. Lucas e Tati vão indicar canções que se relacionem com a rádio. E quem começa é o Lucas. Bem, a minha escolha de música
Eu permaneci. A da Tati, eu não sei se da Tati mudou, porque a Tati ela mandou 2 links lá, né? Mas eu não mudei minha música, porque a minha música é uma homenagem. Tanto pro jogo da Tati, e tanto pra uma rainha do rock que a gente perdeu há pouco tempo, que é a Rita Lee, né? E ela tem uma música que ela fez justamente contra a luta contra o câncer, né? E ela fala, né, que não podem nos calar. E realmente ninguém nunca conseguiu calar a Rita Lee, ainda bem. E é a música Sanji, Senji, eu não sei falar isso direito. É Change. E ela tem a participação do Gui Borato e do Roberto de Carvalho, né? Ela até começa com modo meio espanhol, só que é justamente sobre a luta do câncer da Rita Lee. E justamente, pô, um jogo que ele fala da luta contra o câncer, nada melhor do que a gente pegar essa música. Então essa fica a minha indicação. Muito bom. Tati, qual é a sua indicação de canção? Bem, eu acho que eu vou repetir uma que eu tenho certeza que eu botei na vez passada, que foi do Catatonia, A World Without Heroes, né? Porque o mundo sem heróis é, deve ser um pé no saco, né? E também foi indicado Dream Evil Chosen Ones, porque apesar do câncer, quem joga rádio, né, foi escolhido não só pelo, não vou dizer nem só pelo câncer, mas você foi escolhido para lutar pela sociedade, né? E é isso, cara. Muito bom. Lucas. Bem, eu falei a parte da taxa, eu esqueci de falar a minha. A minha, eu ia pro Pacon esse ano, eu não vou conseguir ir, infelizmente. Mas, entretanto, todavia, eu já sábado eu estarei lá no Encontro Nacional de RPGs de Peruíbe. Não vai ser o do Rio de Janeiro, né, lá no Iniciativa, mas eu vou estar em Peruíbe também no evento de RPG, organizado pelo Daniel. E aí eu vou estar levando jogos de tabuleiro lá, né? Mas vai estar tendo várias mesas de RPG, inclusive o pessoal do Odisseia vai estar lá. Se eu não me engano, parece que o Ettore também vai estar lá do Tova, né? Não, não tenho certeza, mas se eu não me engano, acho, o Daniel tinha comentado comigo que ele ia. Então, é, a gente vai estar lá fazendo mesas de RPG, a gente vai estar lá com concurso cosplay, o concurso cosplay inclusive vai estar até valendo dinheiro, né? Então vai ser isso da minha semana de agora. E Tati, tem mais alguma coisa que você queira falar da parte do rádio, da parte sua, dar um agradecimento mais para alguém? Essa é a sua parte. Cara, eu só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que apoiou, que vai apoiar, né? E, cara, só isso, só espero coisas boas. Só isso. Tem É isso 40. aí. Opa, foi mal, Tati, pode falar. É só isso. Tem 44 dias ainda pela frente, pessoal. Sei. E tem aí, tem como você pegar aí mais 3 partes de cartão. Tem como pegar em um outro pagamento do próximo mês.
tá baratinho, tá por R$ 49 aí para você apoiar. Se você quiser pegar o pacote todo, tá R$ 88, ou seja, tá menos de R$ 100 para você poder apoiar o rádio, né? Ainda que quem estiver apoiando você vai ajudar instituições de câncer. Isso é uma coisa muito importante também para ser dito. Pena que o Sensei não pôde estar aqui com a gente, né? Mas, Sensei, saiba que você está aqui em nossos corações e nossas mentes xingando que você não conseguiu chegar a tempo, né? Mas talvez a Bia tá assim. Mas é Não, isso. não, porque eu sei que ele está preparando coisa para amanhã. Então. Já é correria para isso. Bem, É, Raga, a gente pode ir para a parte da despedida, então. Beleza. Então, obrigado a quem nos assistiu até aqui. Tati, parabéns por um projeto que está se viabilizando e convido vocês para a nossa despedida tradicional. Lucas, Tati, junto comigo digam tchau, Lilica. Tchau, tchau, Lilica. tchau.